Irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo para nós tirarmos um breve momento de estudo na palavra de Deus. E eu gostaria de que você imaginasse que você tem uma pessoa muito importante na sua vida e que você decidiu dar um presente para essa pessoa. Imagine que você passa dias tentando escolher aquilo que vai ser mais útil para a pessoa, e quando você consegue encontrar, você embrulha aquele presente com todo o carinho, com todo o amor. E quando chega o dia de você entregar esse presente para essa pessoa, você entrega todo entusiasmado. Mas imagine que ao entregar, essa pessoa ela não fizesse caso daquilo que ela estava recebendo com tanto carinho e amor. Imagine que ela simplesmente pegasse aquele presente e jogasse em um canto da casa ou não fizesse caso nem sequer de abrir esse presente. Como você se sentiria se acontecesse algo desse tipo com você? Talvez você ficaria magoado, porque a pessoa que você amava tanto, que você entregou aquele presente com tanto carinho, não fez caso dele. Bom, Deus ele se encontra nessa situação, irmãos. Deus ele nos deu um presente maravilhoso, que é a palavra dele. E muitas pessoas elas não fazem caso, nem sequer de abrir para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas elas deixam a Bíblia recuada, elas simplesmente colocam no canto da sua casa ou em uma estante aberta, mas elas não fazem caso de procurar saber o que Deus quer falar com essas pessoas. Por isso, eu creio que Deus ele se magoa quando nós não buscamos saber qual é a vontade dele para a nossa vida. A Bíblia, como nós vimos, ela é um presente de Deus, e é por meio dela que nós podemos conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é quem nos dá a vida eterna. E na Bíblia nós podemos encontrar essa mensagem maravilhosa de eternidade, e é por isso que em João capítulo 5, versículo 39, nós vemos a palavra dizer que nós examinamos as Escrituras porque julgamos ter nela a vida eterna. Mas antes de nós conhecermos o que a Bíblia ensina ou diz, que tal nós sabermos responder algumas seguintes perguntas? Por exemplo, o que é a Bíblia? Como podemos facilitar a aprimoração do nosso conhecimento bíblico para que o Espírito Santo ele possa agir melhor em nossas vidas? Qual a importância dela para o homem atual? Essas perguntas, dentre outras, estaremos respondendo neste presente estudo. Vamos iniciar então fazendo a primeira pergunta que muitos fazem hoje. O que é a Bíblia? Bom, quem nunca fez essa pergunta para si mesmo, na verdade, a Bíblia, irmãos, ela é como se fosse uma pequena biblioteca que é composta de 66 livros. E você novamente pode estar se perguntando, quantos autores aproximadamente talvez escreveram a Bíblia? Durante um período de 1600 anos, irmãos, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores. O fato da Bíblia ter sido escrito por tantas pessoas diferentes passa uma certa desconfiança para muitas pessoas que dizem que não confiam na Bíblia, por ela ter sido escrita por homens. Mas, na verdade, a Bíblia ela nos revela que nunca, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas que sempre homens santos falaram da parte de Deus e que eles foram movidos pelo Espírito Santo. E hoje, o que nós devemos buscar são meios para que nós possamos facilitar a nossa forma de servir a Deus da melhor forma possível, para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. E aqui eu posso te fazer outra pergunta. Como que nós podemos facilitar a aprimoração do nosso conhecimento bíblico e como que nós podemos fazer para que o Espírito Santo ele possa agir melhor na nossa vida, nos fazendo assim ser verdadeiros adoradores? É certo que muitos simplesmente eles leem a Bíblia por ler e por essa razão acabam se perdendo quando encontram algumas passagens que trazem uma certa confusão para eles. E por isso nós precisamos de métodos diferentes para que nós possamos estudar da forma mais correta a palavra de Deus. E esses métodos, eles nos são apresentados quando nós sabemos agrupar corretamente aquilo que nós estamos lendo e saber interpretar da forma correta todos os seus períodos históricos, contextuais
e se aquilo que nós estamos lendo, de fato, se aplicam para os nossos dias e nossos tempos atuais. E sabe como nós conseguimos fazer isso, irmãos? Nós podemos facilitar e aprimorar mais o nosso conhecimento bíblico, sabendo agrupar corretamente o que nós estamos lendo. A Bíblia ela foi agrupada em estilos literários. E quando nós entendemos quais são esses estilos literários, nós podemos ter uma facilidade maior para que o Espírito Santo nos faça entender aquela leitura que estamos fazendo. E assim, o Espírito Santo tem uma liberdade ainda maior para que nós possamos encontrar com mais facilidade versículos bíblicos e também que nós possamos nos alimentar e nos reforçar por meio daquilo que estudamos e até mesmo temos uma facilidade maior para orar. São muitos benefícios que nós temos quando nós assim buscamos fazer as coisas da forma correta. E Deus, ele quer que você busque ele em verdade e em espírito. Por isso você precisa se esforçar naquilo que você está fazendo. Agora eu imagino que você possa estar se perguntando de novo, quais são esses estilos literários em que a Bíblia ela foi escrita? A Bíblia, na verdade, ela foi agrupada em 7 grupos literários, sendo 5 deles dos principais e 2 que são complementares. Os 5 principais são os livros históricos, livros poéticos, os evangelhos e as cartas, e os outros 2 complementares são o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, e o livro de Apocalipse, sendo o Pentateuco, ele agrupado em como se fosse uma junção com os livros históricos e o livro de Apocalipse sendo agrupado como se fosse uma junção também de uma forma muito especial aos livros proféticos. Bom, no Antigo Testamento nós podemos encontrar vários exemplos de livros históricos e você pode se perguntar o que são esses livros históricos? Quantos livros históricos que possuem no Antigo Testamento e talvez você pergunte até mais, quais são os nomes deles? Os livros históricos, na verdade, são os livros que contam as histórias do povo de Deus desde que eles passaram suas lutas e vitórias. Eles são 12 livros e os seus nomes são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes livros, eles são os livros históricos que nós podemos encontrar. Dentre eles também podemos agrupar o Pentateuco, que na verdade são os livros que foram escritos por Moisés. Existem outros estilos literários que foram citados, e entre eles nós podemos encontrar também os livros poéticos, e talvez você se pergunte, o que são os livros poéticos? E quantos livros poéticos nós encontramos na Bíblia, e quais são os seus nomes? Os livros poéticos são os livros escritos em uma forma de cântico ou poesias. Eles são 5 livros e os seus nomes nós podemos identificar como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois dos livros poéticos, nós encontramos também um grupo literário de livros que está escrito na Bíblia que são chamados de evangelhos. Estes são 4 e são estes os que contam a história de Jesus Cristo desde que ele nasceu até quando ele morreu. Estes livros foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, completando assim os 4 evangelhos. Após os evangelhos, nós encontramos o único livro histórico do Novo Testamento. Este livro é o livro de Atos dos Apóstolos e ele conta a história da primeira expansão da igreja após a morte de Jesus Cristo. Na sequência desse livro, nós encontramos também as cartas que, dos 27 livros do Novo Testamento, nós encontramos, se eu não me engano, 21 deles são identificados como cartas. Dessas cartas, oficialmente, nós encontramos 14 que foram escritas por Paulo no Novo Testamento, e muitos estudiosos, irmãos, digamos que consideram somente 13 cartas como sendo escritas por Paulo. Mas muitos também atribuem a carta escrita aos Hebreus como sendo escrita por Paulo também. Nós encontramos também outras 7 cartas
Essas outras 7 foram escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, sendo 2 epístolas de Pedro e 3 epístolas de João. E, por fim, nós encontramos também o livro de Apocalipse, que é a Revelação. Este livro ele é um livro que, em sua total maioridade, é agrupado em um estilo simbólico. Ele é um livro profético, com um toque, digamos que especial, onde conta os últimos relatos do povo de Deus aqui na Terra e também sobre o juízo final de Deus aqui na Terra. Este livro ele é classificado como um livro profético e ele faz parte também dos grupos de livros proféticos que entra sim de uma forma especial, se ajuntando com os 17 livros proféticos que nós encontramos na Bíblia. E dentre eles nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Eu irei citar somente 4 desses livros proféticos, que são os que eu mais me recordo agora, irmãos. E eles são bem populares. E o primeiro é o livro de Isaías, que foi o livro que, na verdade, mais profetizou acerca do nascimento de Jesus, de sua missão aqui na Terra. E o que mais profetizou a respeito de Jesus, na verdade. Nós temos também o livro de Daniel, que muitas coisas desse livro elas ainda estão para se cumprir nos nossos dias. Temos também o livro de Jeremias e também o livro de Malaquias. Fora esses 4 livros, nós encontramos no Antigo Testamento mais 3 livros proféticos. Assim, a Bíblia ela foi escrita agrupando todos esses estilos literários e escrita dessa forma. Se nós agruparmos da forma correta, nós podemos entender que cada um desses estilos literários eles podem nos facilitar melhor para que, ao ler a Bíblia, nós sabemos entender aquilo que nós estamos lendo, qual é a forma que aquela passagem ela foi escrita e em qual sentido ela pode nos atingir nos nossos dias, pois compreendendo nós iremos saber que aquilo que nós estamos lendo na verdade pode ser uma história ou que na verdade é uma profecia, até mesmo nós iremos saber diferenciar se aquilo que nós estamos lendo é uma parábola ou não. Mas o certo é que nós devemos assim buscar cada vez mais conhecer a Deus por meio da sua palavra. Deus ele nos deu esse presente para que nós possamos usar ele todos os dias. Nós precisamos ter o uso da palavra de Deus e buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Deus ele quer falar com você e não se engane, irmãos. Muitas pessoas elas esperam muito Deus ele, digamos que falar de uma forma diferente com elas. Talvez elas querem que Deus ele fale diretamente com elas por sua voz, ou talvez através de um sonho, ou através de uma visão. Mas o meio em que Deus mais quer te atingir e falar com você é por meio da palavra dele. Então, o que você precisa fazer é manter uma intimidade com Deus. Deus ele quer ter uma intimidade com você. Eu costumo dizer que ter uma intimidade com Deus é manter um relacionamento com Ele, onde você conversa com Ele e ouve o que Ele tem a falar com você. E nós conversamos com Deus quando nós oramos, quando nós mantemos aquele diálogo em que nós vamos contar os nossos problemas, onde nós vamos contar as nossas bênçãos, onde nós vamos pedir força para Deus. São os nossos momentos de oração. E Deus ele nos responde, ele fala conosco por meio da sua palavra. Quando nós oramos e pedimos a ele para falar conosco e vamos para a Bíblia para ver o que Deus ele tem a nos dizer. E ali ele vai falar conosco. Então, manter um relacionamento com Deus, ele exige de você que você esteja sempre em oração, esteja sempre constante em meditar na palavra de Deus cada vez mais. Porque se você não ora e nem lê a Bíblia, você está no cenário exato para que o inimigo ele possa te enganar. Então, busque orar cada vez mais incessantemente. A palavra nos diz que nós precisamos vigiar e orar, porque nós não sabemos o dia em que Jesus Cristo irá voltar. E nós precisamos também seguir os conselhos de Jesus Cristo. Em uma certa ocasião, ele, se referindo aos sacerdotes que tentaram pegar ele em uma armadilha, ele repreende os sacerdotes da seguinte forma, quando ele diz:
Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E essa palavra ela nos atinge hoje porque muitas pessoas têm errado porque elas não conhecem a palavra de Deus e não conhecem também o poder dele. Então, nós precisamos seguir o conselho de Deus. Examine as Escrituras. Busque se aprofundar cada vez mais a fundo nela para você encontrar a vida eterna que você irá receber por meio da aceitação de Cristo Jesus na sua vida. Então, não assim aceite uma morte espiritual. Oséias ele profetiza que o povo de Deus ele estava sendo destruído porque faltava-lhe o conhecimento. Mas ele também nos dá um conselho. Conheçam e prossigam no conhecimento. E depois que você conhecer, saiba que você será feliz e bem-aventurado se você praticar aquilo que você está conhecendo. Se eu não me engano, está em João capítulo 13, versículo 17. Então, bem-aventurado você será se você praticar aquilo que você aprendeu de Deus. Porque se nós simplesmente ouvirmos e não praticarmos, nós nunca seremos considerados justos diante de Deus. Nós nunca alcançaremos a justiça que vem de Jesus Cristo para nós se nós simplesmente ouvirmos e não praticarmos. Então, o exercício da intimidade que nós precisamos buscar com Deus, ela vem de orar, estudar a palavra, meditar na palavra e aplicar aquilo que você aprendeu na palavra de Deus na sua vida. Aplicar tudo aquilo na sua vida. Então, ajude o próximo, busque ser uma pessoa de acordo com todos os princípios de Deus que você aprendeu na palavra de Deus. Então, para todos os fins, você precisa buscar conhecer mais a Deus, em espírito e em verdade. Por isso que a palavra nos diz para nós crescermos na graça, mas não somente na graça. A palavra também nos instrui para crescermos no conhecimento da palavra. E nós precisamos sempre estar em crescimento, em uma fase de crescimento. E nós não podemos ser simplesmente crianças em Cristo, mas sim pessoas que estão em uma fase de amadurecimento, para que nós possamos assim atingir mais lá na frente, na vinda de Jesus, a estatura de um varão sem, assim, digamos que mácula, um varão perfeito, onde Jesus ele irá nos arrebatar. Então, creia que Deus ele quer fazer algo na sua vida. Ele te deu um presente maravilhoso, eu tenho certeza que talvez você tenha aí na sua casa. Se você não ter, eu tenho certeza que se você procurar algum líder religioso, alguém que é um pastor de alguma igreja próxima, eu tenho certeza que ele se esforçará para te presentear com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E quando você receber algo tão maravilhoso desse tipo, lembre-se que é um presente de Deus para você, que você precisa fazer uso desse presente. Então, creia que Deus ele quer falar com você e ele quer falar com você por meio da palavra dele. Não fique assim esperando visões, sonhos, esperando que Deus venha diretamente falar com você. Isso era muito utilizado no Antigo Testamento, mas por uma questão de necessidade. Deus ele tinha a necessidade de se revelar para o seu povo, de falar de uma forma audível para o seu povo, porque era necessário que a Bíblia ela fosse completada. Ele precisava falar com seus profetas sobre aquilo que eles precisariam escrever, sobre aquilo que eles precisariam registrar para que nós possamos ter isso registrado para hoje. E hoje nós temos tudo isso registrado na palavra. Então não tem necessidade, digamos de uma forma geral, Deus se revelar sempre por meio de uma visão, por meio de um sonho ou falar audivelmente por você, porque ele já pode fazer isso por meio da palavra. Eu não estou dizendo que Deus ele não pode, não vai falar com você por meio de uma visão, de um sonho ou de algo diferente, mas que isso não é tão comum nos nossos dias, porque Deus ele pode nos falar por sua palavra. Obviamente você pode receber uma orientação de Deus por meio de uma visão, de um sonho, mas o que eu estou dizendo é que o mais comum e o que Deus mais quer é que você busque Ele por meio da palavra, para que Ele possa falar com você lá. Amém, irmãos? Assim eu peço que vocês se atentem sempre para a palavra de Deus, pois Deus ele quer falar com vocês cada vez mais. Então, usem esses métodos para que vocês possam ter uma facilidade maior para compreender aquilo que vocês estão lendo na palavra de Deus. Porque muitas pessoas elas dizem que não leem a Bíblia porque é muito complicada, mas às vezes elas não procuram um meio para facilitar
a compreensão na palavra de Deus. Então, procurando meios para facilitar a sua compreensão da palavra de Deus, é como se você estivesse buscando as ferramentas necessárias para você estar trabalhando em favor do reino de Deus. Amém?